Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos ter um tempo para pensarmos, aprendermos e repensarmos sobre oração. Talvez um dos assuntos mais falados, comentados na igreja seja oração. Todos nós aprendemos muito sobre oração e queremos orar. Uns não sabem, às vezes, por onde começar, mas nós sabemos que precisamos orar. Aprendemos que orar é falar com Deus, mas nós falamos com as pessoas, nos comunicamos com as pessoas, e quando Jesus Cristo veio, ele causou um impacto para os seus discípulos. Havia um elemento na oração de Jesus que impactou os seus discípulos. E aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento. E eles disseram: ensina-nos a orar. Nós queremos saber o que é isso. E Jesus simplesmente diz: quando orardes, dizei Pai. Eu vou ficar aí. Primeiro, ele não diz assim, se orardes. Ele diz quando. Porque ele espera que nós oremos. Mas ele diz que nós precisamos começar dizendo Pai. Então, olha a direção disso. Eu falo com o pastor Osmar, eu digo, pastor. Né? Eu falo com o Wilson, eu digo, Wilson. Mas quando eu falo com Deus, eu digo, Pai. O que será que está acontecendo? Por que será que existe uma barreira para que nós possamos entrar nessa segurança de chamarmos a Deus de Pai e de gostarmos de falar com Ele? Você vê que Jesus Cristo se afastava de madrugada para ficar a sós, o quê? Conversando com o Pai. Você não pode ficar tanto tempo conversando com uma pessoa chata, com uma pessoa dura. Você já pensou por que é que eu não tenho tanto prazer na oração? Hoje eu queria que nós pudéssemos rasgar a nossa alma para nós. Porque não adianta ficar besuntando, aprendendo. Nós já sabemos demais sobre oração. Mas como é o nosso Pai? Deixa eu dizer, muitos de nós, talvez a grande maioria, tenha assim um medo de Deus. Porque nós aprendemos quando éramos pequenos que Deus castiga, que Deus é duro, que Deus se ira, é a ira de Deus. Deus manda para o inferno e principalmente Deus castiga. Ora, eu não gosto de gente que vai me castigar. Então, desenvolvemos na nossa alma Deus. O que é que eu vou dizer para ele? Quantas vezes nós preparamos um discurso bonito para dizer para Deus, não, porque eu estou falando com Deus, eu tenho que ter as palavras certas. Eu me lembro que eu estava querendo que uma amiga minha viesse para Jesus, e eu estava me empenhando nisso, e ela se rendeu a Jesus Cristo. E aí ela foi lá em casa, e eu botei a comida na mesa, eu disse para ela, ora, eu não. Eu disse, por quê? Aí eu não sei dizer palavras bonitas. Eu disse, quem disse que Deus está interessado nas suas palavras bonitas? Se fosse por isso, mudo não podia ser filho de Deus. Ah, não, mas eu tenho vergonha. Não sei orar bonito. Que coisa horrível.
Será que o seu pai está interessado que você chega para falar com ele só com palavras bonitas? Pai nos dá essa liberdade de entrarmos nessa intimidade. Pai tem colo para a gente sentar. Pai tem mãos que afagam e que dão palmadas e às vezes puxam a orelha. Mas hoje eu queria começar essa primeira parte trazendo 3 exemplos do relacionamento de Deus conosco para mostrar que Deus não é essa fera que criaram na nossa alma. E eu vou andar um pouquinho com vocês na Bíblia por causa disso, e eu queria levar vocês a Deuteronômio. Vamos ver o primeiro exemplo da ternura. Queria que vocês vissem hoje a ternura do Pai. No capítulo 28, eu vou dizer para vocês o que está acontecendo, porque, desculpem, capítulo 34, né? No capítulo 34, deixa eu dizer primeiro vocês a situação, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite e não vai acabar. Então, aqui é o momento em que Israel já chegou, já completou a viagem, 40 anos de deserto. Então, eles chegam nas campinas de Moabe. O lugar é Pisga, aonde tem o Monte Nebo. Então, aqui é que se completa a peregrinação de Israel pelo deserto. Chegam aqui. E quando eles estão aqui, do outro lado tem a terra prometida e aqui tem o Rio Jordão. Aqui tem o Monte Nebo. E Deus chama Moisés ao Monte Nebo e Moisés vai subir o Monte Nebo e vai morrer lá em cima. É aqui que eu quero levar vocês a orarem. Porém, no versículo 4, Deuteronômio 34, versículo 4, Deus está falando com Moisés e diz assim: disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Vamos parar aqui para ver o que aconteceu ali. Deus chama Moisés para subir o Monte Nebo. E ele subiu. E quando chegou ali, Deus diz para ele, Moisés, toda esta terra que a Bíblia diz que Deus mostrou toda a terra para Moisés. Eu fico imaginando os dois ali. Moisés e Deus, Deus e Moisés. E Deus diz, esta é toda a terra que sob juramento eu prometi dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e a sua descendência. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Olhe bem. Sabe que toda a terra, aqui estão os limites. É todo o Líbano, toda a Palestina, todo o Iraque, 3/4 da Jordânia e metade da Síria. Quando eu fico lá em cima no Monte Nebo, eu olho dali, não consigo ver Amã, que é a capital da Jordânia, porque o Monte Nebo é do lado da Jordânia. Como é que Deus fez? Deus diz, eu te faço vê-la. Com certeza Deus botou um zoom nos olhos de Moisés. Mas tudo bem. Só que vem em seguida.
eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. Está vendo? Não vai para lá. E a Bíblia diz, assim, olhando a terra, morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Olha agora o que vai dizer. O Senhor o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Olha, meus irmãos, Deus chama Moisés aqui em cima, no monte. É alto. Moisés morre lá em cima. Mas Deus não o sepultou lá em cima. Deus o sepultou num vale. Quando a gente está em cima, lá, se alguém já foi ao Monte Nebo, pode lembrar disso. É muito alto. Como é que alguém morre lá em cima e é enterrado lá embaixo no vale? Como que este cadáver, este corpo, foi para ser enterrado lá? Foi Deus quem o sepultou, está escrito aqui no versículo 6. Como é que este corpo foi parar lá embaixo no vale? Será que Deus botou um... Pá? Não. Você pode ver Moisés caindo morto. E Deus carregando Moisés e descendo todo a encosta do monte, carregando Moisés para abrir lá embaixo um lugar e sepultá-lo. Único presente no enterro de Moisés. Deus não quis ninguém com ele, porque era um momento de muita intimidade. Ele estava enterrando o seu amigo, mas Deus o carregou. Você pode imaginar esse carinho, esse cuidado de Deus, dele não deixar ali para que ele fosse devorado pelos animais, o corpo dele. Você consegue perceber o carinho que Deus tem por um homem que o serviu? Vou lhe dizer, Moisés não era filho de Deus. Você é. Porque para ser filho de Deus tem que ir através de Jesus Cristo. Você vê o carinho, o cuidado, a misericórdia de Deus ali, como Deus é cuidadoso. Esse Deus que lhe ensinaram que é tão brabo. Vamos ver um outro momento em que nós vemos o cuidado, a misericórdia, a bondade de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 46, vou dizer que situação era, vai acontecer com Jacó. Jacó tinha passado por uma situação de tremenda violência, quando os filhos venderam José. Os filhos venderam José para os ismaelitas, pegaram a túnica de José, mataram o animal, sujaram com o sangue do animal e chegam para Jacó e entregam a túnica. E Jacó reconheceu a túnica e chorou. E chorou. A Bíblia diz então, Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando
descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Então você vê o sofrimento deste pai. Não se esquece uma dor assim. A gente aprende a conviver com ela. Agora, depois de tudo o que aconteceu, nós sabemos, não vamos falar da história de José, só que agora José é governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Ele criou uma situação que seus filhos tiveram que dizer para Jacó: teu filho vive e é governador do Egito, não é? No versículo 26 do capítulo 45 de Gênesis. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Você vai ver agora como é que José está, como é que Jacó está se sentindo diante dessa situação. Anos e anos que esse pai chorava um filho morto. Agora vem saber que ele está vivo. Ele ficou amedrontado e ele já era um homem de idade. Então, partiu, pois, de Israel com todo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Senhor Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel: olha o que Deus vai dizer para Jacó. Jacó, Jacó. Deus chama duas vezes. E nós precisamos dar atenção quando Deus fala duas vezes o mesmo nome. Jacó, Jacó. Isso significa a intensidade do chamado de Deus. Ele diz: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então Jacó ainda estava com medo de descer para o Egito. Ele não se sentia seguro com os filhos dele. E é Deus que revela o sentimento de Jacó para nós, porque ele diz: não temas descer. E o que é que Deus diz para ele? Eu descerei contigo. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. O que é que Deus está dizendo para Jacó? Jacó, José está vivo. A mão dele fechará os teus olhos. Vocês lembram qual foi a palavra de dor de Jacó? Vocês lembram qual foi a expressão verbal de Jacó quando soube da morte do filho? Ele disse, desculpa, eu tenho que ver onde está esse versículo, porque é importante. Assim que os filhos disseram para ele que Jacó tinha morrido, que José tinha morrido, ele diz, chorando, versículo 35 do capítulo 37 de Gênesis, ele diz, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. Jacó disse, eu
irei para a sepultura onde meu filho já foi. Aí Deus diz para ele aqui: Jacó, eu irei contigo. Jacó, a mão de José fechará os teus olhos. Ele está vivo. E ele vai te enterrar. Isso era honra para um pai, ser enterrado pelo filho. Quando Deus diz para Jacó: eu irei contigo, o que você sabe? Você está com insegurança de ir a um lugar. Você tem pavor, você está com dificuldade. E um amigo diz: vou com você. Você diz: então agora eu estou bem. É isso que Deus está dizendo para Jacó. Não importa quem vai com você, Jacó, eu vou. Que tal esse Deus? Amigo, que aparece na hora certa, com o qual você pode contar. Eu disse que eu ia dar 3 exemplos, então vou dar mais um. E é mais um também na vida de Jacó. Vamos lá. No capítulo 35, aqui de Gênesis, há um momento em que tinha acontecido uma, desculpa a expressão, mas uma arruaça na família de Jacó. Porque ele chegou em Siquém, já tinha comprado uma terra, já tinha arrumado sua tenda, estava tudo arrumadinho. O rei de Siquém era Hamor e tinha um filho chamado Siquém. Mas a Bíblia diz que Diná, que era filha de Lia com Jacó, ela resolveu dar uma saída para conhecer as moças da cidade. O filho do rei olhou e viu uma moça diferente, pegou, levou para casa, estuprou e se apaixonou por ela. Falou com o rei, que era pai dele, e foram falar com Jacó, e Jacó consentiu no casamento. Então, a moça vai para a casa dele, tudo acertado. Quando os filhos de Jacó chegam no campo, ficaram revoltados, não aceitaram, exigiram que eles fossem circuncidados. A Bíblia diz que todos, a Bíblia diz, e deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Todos foram circuncidados. Todos os homens de Siquém. Capítulo 34. Aí, olhe bem, no versículo 25 está escrito: ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, os 2, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram a todos os homens. Olha, que coisa horrível. Parece o Hamas, né? A gente fala do Hezbollah. Também é igual. Passaram também ao fio de espada a Hamor, o rei, e a Siquém, seu filho, tomaram de lá da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos. E as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então, disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Você
Já se imaginou numa situação dessa? Você já pensou que você está numa terra estranha? Agora cercado de inimigos porque seus filhos resolveram saquear a cidade vizinha? Sem ter para onde ir. Agora ele só tinha inimigos. Jacó já tinha uma experiência com Deus. E aqui é que vem a questão da oração. Vocês lembram que uma vez na vida de Jacó, ele já tinha estado também ameaçado de morte? Quando ele teve que deixar a casa dos pais dele para ir para Padã Aram, para a casa do tio Labão dele, e que quando chegou a determinado lugar, ele estava cansado. Ele pegou uma das pedras, fez de travesseiros e teve um sonho. Aquele lugar ali se chamava Luz. Ele teve um sonho. E neste sonho havia uma escada posta na terra, cujo topo atingia o céu. E nela os anjos de Deus subiam e desciam. E perto dele estava o Senhor que lhe falou. Renovou a aliança com Jacó. Quando Jacó acordou, ele diz assim: quão temível é este lugar! É a casa de Deus. É a porta do céu. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olhe, o lugar se chamava Luz, mas agora Jacó disse: é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Casa, Beit no hebraico. El é Deus. Beit El, Betel, casa de Deus. Então Betel passa a ser casa de Deus. Voltando para lá, para a situação de Jacó agora. Jacó está, como nós dizemos, no mato sem cachorro. Cercado de onça. O que ele faz? Ele ora. E Deus, no capítulo 35, ele diz: levanta-te, sobe a Betel, habita ali. E levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Que tal? Se você estivesse jogado na rua, sem casa, perseguido, para perder tudo, sem lugar para ir. Aparece um amigo e diz: vem morar na minha casa. Vem habitar na minha casa. Vem morar comigo, debaixo do meu teto, comer da minha mesa. Conta comigo. Foi isso que Deus disse para ele. Vem para minha casa, vem para Betel. Habita ali. Faz da minha casa, Jacó, a tua casa. A casa da gente é o lugar da nossa intimidade. E a gente só quer que more na casa da gente a pessoa que a gente ama. Foi isso que Deus fez com Jacó. Na hora que Jacó não tinha mais para onde correr, Deus disse: ei, vem morar comigo. Vem para minha casa. Eu não sei se você pode perceber o carinho, a ternura desse Deus que é nosso Pai. Desse Deus. Eu ainda podia sair daqui examinando outros textos com você. Não vou perder. Aqui me veio mais um, rapidinho. No capítulo 13 de Gênesis, há um momento em que Abraão tinha voltado do Egito.
Do Egito, sim. E ele tinha um sobrinho, lembra? Ló. E Abraão tinha uma dor. A dor dele é que ele não tinha. A dor de Abraão, desculpem, é que ele não tinha descendente. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos lá em Ur dos Caldeus. A mulher dele tinha 66, ela era estéril, já tinha passado pela menopausa. E Abraão tinha uma dor. Ele não tinha descendente. Ele era o príncipe semita. Aí quando Deus aparece para ele, Deus tocou na esperança engavetada dele. E diz para ele: Abraão, deixa a tua terra, tua parentela, casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Deus vai dizendo, e no final Deus diz: em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão ouviu falar descendência, o olho cresceu, a esperança, e ele foi. E Deus tinha dito para ele: deixa a tua terra, a tua parentela, mas ele levou o sobrinho. Deus sabe que nós vamos fazer bobagem. Levou a parentela. Tudo bem. Chega depois de tanto tempo nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus, e Deus diz para ele: anda essa terra no seu comprimento, na sua largura. Olha, e ele olhou e viu que tinha fome. Ele teve que descer para o Egito. Quando eles voltam do Egito, isso já tinha se passado lá uns 8 anos. Ele tinha enriquecido tanto, e o sobrinho também, que eram muitos os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão. Por isso Ló tinha muitos pastores e Abraão também. E eles estavam brigando. Então Abraão chamou a Ló. A Bíblia diz: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então Abraão chamou a Ló e disse: Ló, não haja contenda entre nós, porque nós somos parentes chegados. Olha toda a terra que está diante de ti. Escolhe o que tu queres. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Ló olhou assim, a Bíblia diz aqui: levantou Ló os olhos, no versículo 10 do capítulo 13, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E ela ia na direção de Sodoma. Ele disse: eu quero isso aqui. Levantou ele suas tendas, seu povo, seu gado, e partiram na direção de Sodoma. Abraão ficou com o lado seco, o que sobrou. Mas não apenas isso. Quando Abraão viu aquele moço ir, feliz da vida, ele estava se afastando do último elo consanguíneo que ele tinha na terra. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais irmão. Não tinha o sobrinho que ele criou. Ele estava triste. Ele estava triste. Aí, no versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Agora que Abraão não tem mais Ló, que está nessa deprê, Deus aparece para Abraão e diz para ele: ergue os olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus levanta o ânimo de Abraão de novo, falando da descendência.
Ei, a tua descendência não é Ló. Eu tenho uma descendência para ti. Deus vem consolar. Eu queria que você pegasse esses textos e outros textos e começasse a pensar e a ler e a beber o carinho, o amor, a ternura de Deus, nosso Pai. E assim, você vai ter muito para falar com Ele. Você vai ter muito para falar com Ele. Você vai ter muito assunto para contar para Ele. Muito. Porque tem coisas que você nunca expressou para ninguém. Mas você vai poder expressar para esse Deus carinhoso. Esse Deus aberto para receber os seus segredos. Deus é Deus de comunicação. Isso nós precisamos perceber na palavra. Olhe bem o que está escrito lá em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Que coisa triste, lá embaixo era o caos. Terra não tinha forma, a terra era vazia. E havia trevas, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava, cobria, mas cadê? Não acontecia nada. O que é que Deus trouxe? Palavra. Comunicação, verbo. Às vezes nós pensamos que palavra de Deus é uma palavra, não. Palavra de Deus é uma frase, é uma sentença, é comunicação. E Deus chegou ali e disse, haja luz, pá, uma explosão. A palavra veio. E quando a palavra vem, o caos vai embora, o cosmos começa. Tudo começa com a comunicação. Porque Deus é Deus que cria pela comunicação. Tudo Ele resolve pela comunicação. João diz isso quando ele começa o seu evangelho. No princípio era o verbo, a palavra, a comunicação. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha. Ele diz que comunicação é Deus. A comunicação estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através do verbo, da comunicação. E sem o verbo, sem a comunicação, nada do que foi feito se fez. Você vê que quando Deus quer rasgar para o universo a maior expressão do seu amor, Ele envia o quê? O seu verbo. Ele diz, Gabriel, vai lá, leva o meu verbo para um ventre virgem. Gabriel trouxe o verbo, trouxe a palavra na boca. Chegou lá e disse para Maria, terás um filho. Pá, o verbo caiu no ventre dela. Ela disse, como se fará isso se eu não conheço varão? Ele disse, Maria, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela deu uma pensadinha e disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se-me segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, pá, o verbo coberto pelo Espírito deu a explosão, Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus vestida de homem. É Deus vestido de homem. Porque a Bíblia diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então Jesus é Deus vestido de homem. Ele pregou. Ele chorou. Para que todo mundo visse. A comunicação, a palavra de Deus chorou.
A palavra de Deus, vestida de homem, ensinou. A palavra de Deus foi à cruz. Por quê? É Deus gritando o seu amor por nós. Você vê que quando Jesus Cristo faz a oração dele em João 17, ele começa dizendo Pai, primeira palavra. Mas ele completa a palavra dele dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu, a palavra, neles esteja. A comunicação. Porque Deus é um Deus de comunicação. Quando Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, ele diz: quando vocês se comunicarem com meu Pai, vocês digam Pai. Ele não diz se, ele diz quando. Nós vemos a igreja, no início da era cristã, como a igreja orava. Você viu a oração da igreja, abrindo portas de cárcere. Pedro e Tiago foram presos, capítulo 12 de Atos. Tiago, Herodes passou o fio da espada, lógico. E deixou Pedro para sacrificar depois da Páscoa. Vou dizer para vocês por quê. Porque a dinastia dos Herodes não era uma dinastia romana e nem israelita, eles eram amonitas. Então o povo de Israel não gostava dos Herodes. Mas agora eles viam uma oportunidade de agradar, de receber a simpatia do povo de Israel. E assim como o povo de Israel estava odiando os discípulos, eles disseram: vamos odiá-los para agradar ao povo. Então, eles prenderam Tiago, irmão de João, junto com Pedro. Passaram Tiago na faca. O povo que era contra os discípulos gostou. Guardaram Pedro para depois da Páscoa. Enquanto Pedro está preso, todo amarrado, a segurança de Pedro era fora do comum. Não tinha como fugir. A igreja de Jerusalém orava na casa de Maria, a mãe de João Marcos. A igreja orava. A Bíblia diz que havia oração incessante. A igreja soltou Pedro pela oração. A igreja orava e Deus mandou um anjo, chegou lá, entrou, soltou as amarras de Pedro, cutucou ele do lado e disse: te veste, calça, sandália, vamos embora? Pedro achou que estava sonhando, foi, o portão se abriu, quando estava lá na rua, ele disse: agora vai embora. Chega. A igreja, na sua oração, soltou Pedro. Oração. Capítulo 16 de Atos. Paulo estava na sua segunda viagem com Silas, porque na segunda viagem Barnabé seguiu por Chipre com João Marcos, Paulo foi por Tarso com Silas. Depois que Paulo acabou de passar Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia, eles agora tinham passado em todas as igrejas que eles tinham fundado, para levando a carta do Concílio de Jerusalém, e agora precisamos ir para novos lugares. Vamos para a Ásia. O Espírito de Jesus Cristo diz: não. Então vamos para Bitínia. O Espírito Santo diz: não. Olha, gente fina, no meio do mar, sem direção.
sem saber qual o próximo destino, sem saber para onde ir. Hein? Gente fina. Paulinho de Tarso, querido Silas, o profeta, sem saber para onde ir. Isso me consola tanto, porque tem dias que eu não sei qual é o próximo passo. Aí eu vou lá e digo, obrigado, eu estou direitinho. Pastor, mas acontece que lá em Filipos havia uma turma de mulher. E mulher, quando resolve fazer as coisas certas, é uma beleza. O problema é que dificilmente resolve, mas quando resolve... Olha o que aconteceu. Paulo teve uma visão. A visão é um escândalo, resultado de oração. Paulo tem uma visão. Um varão macedônio, você sabe o que é isso? Um anjo de Deus se fantasiou de macedônio e apareceu para Paulo assim: passa na Macedônia e ajuda-nos. Olha, a Bíblia diz aqui em Atos que isso não foi uma brincadeira, não. Atos 16, cadê você? Olha o verbo que o doutor Lucas põe aqui. Passa. Olha, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava. Rogava, ele não pedia. Ele rogava. Você sabe o que é rogar e pedir pelo amor de Deus? O anjo não aguentava mais. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Coitado desse anjo. Por quê? Tinha mulher orando lá. Eles entenderam que era para ir para Macedônia. Chegaram em Filipos, primeira cidade da Macedônia, eles pararam. Filipos não tinha sinagoga, porque para ter sinagoga era necessário que houvesse pelo menos 10 homens judeus versados na lei e nos profetas. Então, quando era sábado, os judeus que estavam ali iam para fora da cidade, onde havia um rio. E ali eles faziam as orações dele. Só que ali se reuniam mulheres para rezar. Entendeu o que é isso? Só que elas não conheciam Jesus. E aí Paulo, com a turma dele, chegou sábado, foram para lá. Eu estive nesse lugar, nós estivemos lá este ano, não, ano passado. Lá nesse lugar. Tinham as mulheres lá. Paulo, com aquele jeito que você sabe que a gente precisa ter para se aproximar, falou de Jesus para uma mulher. Ela abriu o coração. Ali ela foi batizada com a família toda dela e ela já os convidou para ir para a casa dela, para ser hospedado lá. E ali vai nascer a primeira igreja da Europa. Em Filipos, na casa de Lídia, uma sacoleira. Ela era de Tiátira, ela comprava púrpura em Tiátira para vender na Europa. Nasce a primeira igreja, a igreja dos filipenses, a igreja que sustentava o ministério de Paulo. Como é que nasceu? Por causa de oração. Oração. Aquele povo lá sabia orar? Não, mas desejava falar com Deus. Só que eles não podiam chegar diante de Deus chamando de Pai. Porque eles não podiam ser filhos de Deus. Porque eles não tinham se entregue a Jesus. Deus tomou a providência. Mandou um anjo para trazer Paulo, para Paulo pregar para elas, para eles se converterem a Jesus. Agora elas podem orar. E a oração delas vem como perfume diante de Deus, como está escrito em Apocalipse 8. Oração. Vai acontecer outra conversão por causa de oração. Aqui no capítulo 6. No capítulo 16 de Atos. Agora uma conversão dramática. Esta de Lídia
Foi uma conversão suave, mas agora vai ter uma confusão muito grande. Porque Paulo vai expulsar um demônio de adivinhação de uma moça que era possessa de espírito de adivinhação, e ela ganhava dinheiro para os seus senhores, porque adivinhava o futuro dos outros. Paulo expulsou o demônio, a moça não adivinhava mais nada. Então, prenderam Paulo e Silas, mas não apenas prenderam, mas apanharam. Apanharam. E a Bíblia diz que eles foram, depois de darem muitos açoites neles, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pensa, que coisa suave, né? De noite, quem deu comida? Para quê? Cadê banho? Não tinha. A gente reclama tanto, de barriga cheia. Suados, mal cheirosos. A Bíblia diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Não tem que ser doido uma pessoa dessa? É doida. Louvando a Deus, Deus podia ter impedido. Afinal de contas, eles estavam fazendo o trabalho de Deus, porque Deus deixou acontecer aquilo. Porque Deus deixou que eles fossem presos. Olha o que eles estavam passando, isso é injusto, não é assim? Que hoje as pessoas acham que para servirem a Deus tem que estar tudo nos trinques. Oravam e cantavam louvores a Deus, ao Deus que permitiu que eles estivessem ali. E os demais companheiros de prisão escutavam. Você entendeu a cena? Os dois filhos de Deus, tudo esfacelado, fedido, presos, orando e cantando louvores. Eu não sei se eles tinham uma voz que prestava ou se era igual à minha, mas eles cantavam com a voz que tinham. E os outros prisioneiros, tudo ouvindo, participando do culto de adoração deles. Deus resolveu dizer também, estou participando. E a Bíblia diz que de repente sobreveio tremendo terremoto. Mas olha que terremoto engraçado, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todas. Terremoto legal, não quebrou porta, não quebrou parede, ninguém morreu. Abriram-se as portas, quebraram-se os grilhões. Ficou todo mundo solto. Todo mundo solto. Só porque Deus deu uma sacudidinha. Aí, o carcereiro despertou do sono. Quando ele viu que as portas estavam abertas e que todas aquelas ferinhas estavam soltas, ele disse, vou morrer. Então pegou uma arma para se matar. Paulo disse, não te faças nenhum mal, porque todos nós estávamos aqui. Aí ele acendeu uma candeia e veio. E quando ele olhou, ele viu aqueles criminosos tudo solto, olhando para a cara dele. Ninguém fugiu. Ele foi aos pés de Paulo. E ele pergunta, senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha, tanta gente que hoje ainda faz essa pergunta. Que devo fazer? Não tem nada que você possa fazer para ser salvo, porque você está perdido. Perdido está perdido, não pode fazer nada. É mesmo o que eu devo fazer para ressuscitar? Você está morto, como é que você vai fazer alguma coisa? Só Deus, é o Senhor que pertence à salvação. A gente prega o evangelho, mas quem salva é Deus. Você não pode fazer nada.
para ser salvo? Aí Paulo dá uma lição que vale para todos nós. Resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus. Consequência, serás salvo. Tu e a tua casa. Primeiro, Jesus Cristo tem que ser o seu Senhor, o seu dono, o seu proprietário. Então ele lhe salva, porque você pertence a ele. Aqui, esse homem vai ser batizado. Quando Paulo sai de Filipos, ele deixa uma igreja. Ele deixa o carcereiro, filho de Deus. Por quê? Porque havia oração lá na beira do rio. Oração lá na beira do rio. Deus queria que o evangelho entrasse na Europa, queria. Mas foi preciso o quê? Umas mulheres rezando na beira do rio. Está vendo? Oração. Quantas vezes nós esquecemos que a nossa comunhão com Deus depende da nossa comunicação com Deus. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, significa ter uma vida contínua de consciência de que meu Pai está comigo. E eu posso falar com Ele o tempo todo. Eu fico tão triste. Eu moro em Copacabana, meu filho morava em Copacabana, mas aí resolveu mudar para Barra, porque a escola dos meninos ficava na Barra. Minha nora estava muito cansada de estar levando e buscando e fazendo aquele percurso. E eu, triste, porque o apartamento dele de Copacabana é amplo, cada menino tinha o seu quarto. Foi morar na Barra, pagando um absurdo. E, além do mais, as meninas, duas de um quarto só. E eu não gostava daquilo. E eu não podia ver muito meu filho. Eu só sei que o apartamento de Copacabana desalugou e eles voltaram para Copacabana. E meu filho tem consultório em Copacabana e na Barra. Então, no dia que ele está em Copacabana, que é terça e quinta, às vezes ele passa lá em casa de manhã para tomar café. Gente, é uma alegria tão grande. É uma alegria tão grande. Eu já nem levanto da mesa, é a Ângela que levanta, ela faz o ovo e tudo mais para ele, porque eu quero me deleitar na presença dele, a vontade de abraçar, de grudar, de ficar. Vê, meu filho. Que alegria. Mas ouvir a voz de filho é diferente. Você pode ter 50 filhos, você reconhece cada um pela voz. E pelo jeitão, não é? É. Você acha que Deus é pior do que você é? Que Ele não reconhece a sua voz? Que Ele não sente falta da sua comunicação? Por que será que nós esquecemos que Deus está interessado em nós, em ouvir a nossa voz? Quando meu filho não liga, eu fico tão aborrecida. E quem ouve é a Ângela. Por que será que nós não olhamos para Deus, nosso Pai, como nós queremos que os nossos filhos olhem para nós? Há um momento em que nós precisamos pensar. Quem disse para você chamar a Deus de Pai foi o Filho. Ninguém conhece mais a Deus do que o Filho e o Espírito. E se o Filho disse para você chamar a Deus de Pai, é porque o Pai quer ser chamado de Pai. Pai. Mas Jesus diz assim: quando vocês estiverem juntos,
Digam Pai Nosso. Mas tu sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Você já contou segredo para o seu pai e disse: pai, eu não quero que ninguém saiba. Eu só estou dizendo isso para o senhor. As coisas mais terríveis que eu fiz na minha infância, eu dizia: pai, eu fiz isso, mas não quero que ninguém saiba. Ele dizia: está selado. Depois de muito tempo de morto, eu fui saber que ele dizia para minha madrasta. Eu fazia coisas que eu não queria que ninguém soubesse. Mas não sei por quê. Porque ele não batia. Mamãe me batia muito. Batia muito, então eu não podia falar nada com ela. E ela me batia até por coisas que eu não fiz. Mas como eu tinha as costas largas, diziam que eu fiz, ela aceitava. Né? Mas o papai não. Porque o papai achava que eu era perfeita. Talvez ele tinha pena de mim por causa de eu ter sido arrumada lá fora e viver naquela confusão. Mas valeu a pena, tudo valeu, foi muito bom. Eu tenho saudade daquela confusão. Né? Vou dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes você ouviu Jesus dizer, mãe? Mas quantas vezes você vê ele dizer, pai? Pai. Quantas vezes você vê ele dizer? Talvez você tenha um bloqueio com seu pai. E para você seja difícil deitar no colo do pai. Porque você teve um pai duro, indiferente, às vezes ausente, ou alguém que não queria você, ele também não lhe conhecia. Não é? Então você acha que Deus é assim? Quem lhe formou no ventre da sua mãe foi Deus. Ele formou para quê? Para ele. Porque ele lhe quer de volta. É. Quando você chegar em casa, senta na beira da sua cama e diga assim, pai. Pai. Fica lá dizendo pai até dar sono. Se você não tem ainda a experiência de falar com ele, falar dos outros, entrega a fofoca. Você, quando começa a comunicação, você não sabe para onde vai, minha irmã. Mas você tem que começar. Você já viu seu filho quando começa a falar que ele diz tá. Você entende. Quando ele diz tá, você está chamando o pai. Meu neto, quando nasceu, eu queria que ele dissesse primeiro vovó, porque eu não queria que ele chamasse primeiro papai e mamãe, para pirraçar minha nora e meu filho. E eu ficava com o menino, vovó. Ele dizia, Aí um dia, ele olhava para mim e dizia, Eu dizia, esse menino quer dizer aleluia. Eu traduzi. Meu neto está dizendo aleluia. Um dia ele consertou o gemido, ficou pabu. Até hoje eu sou pabu. Nunca me chamou de avó. Você já viu como seu filho começou balbuciando, dando nome para você? E você gostou. Quando você chega diante de Deus, você chega balbuciando e ele está satisfeito que você voltou. Que você veio para ele. Comece dizendo coisas sem nexo, sim. Mas deixa seu coração se derramar. Sabe por quê? Enquanto você derrama as suas bobagens, o Espírito Santo começa a direcionar. Ele vai afinando você.
Você toca violão. Você pega seu violão e despacha ele daqui para os Estados Unidos. Quando você chega lá, você vai tocar violão com um piano. Você pega e você vai afinar seu violão. Está vendo? Você vai afinar seu violão. Por que ele vai afinar o violão dele? Porque o violão é um instrumento não temperado. Quer dizer, ele precisa ser afinado. O piano, apesar de ser não temperado, mas ele é considerado temperado, porque não é todo dia que se afina um piano. Porque piano também é instrumento de corda. Mas agora você pensa que o pianista está aqui para tocar Minueto de Beethoven, Sol maior. Né? E ele vai tocar junto com o piano. O piano está tocando em Sol maior. O violão dele está desafinado, ele vai tocar em Mi bemol menor. Não vai dar. Então o que vai acontecer? Ele vem aqui, ele não tem nada, ele só tem um violão, e ele pede para dar um Mi. A moça, bi, 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 aí ele afina, aí ele vai afinando. Quando está tudo afinadinho, os dois tocam em Sol maior. Os dois tocam na mesma tessitura. Fica lindo. Só que Deus está aqui no trono, tocando em Dó maior. Eu chego de lá em Si menor. Para tocar com Deus, Ele vai me afinando todo dia um pouquinho. Todo dia, não afina de vez para não quebrar a corda. Ele vai, todo dia um pouquinho. Todo dia. Até o dia que eu estou tocando com ele um lindo arpejo. E ele quer me afinar. Eu vou chegando. Você começa a orar. O que eu vou orar? E começa aquele negócio, Senhor Deus, onipotente, eterno, Criador e Senhor de todos os céus. Pelo amor de Deus. Deixe ser falso mesmo. Você vai repetir isso todos os dias. Eu me lembro de uma vez que eu estava na casa de um pastor, aqui em Santo André. E ele queria mostrar que a filha dele de 4 anos sabia orar. Sentamos na mesa. Fulana, ore. Senhor Deus do céu, me perdoa pelos meus milhares de pecados. Eu disse, o quê? Com 4 anos tem milhares de pecados. Você imagina isso quando crescer? Porque copia a oração bonita dos outros. Chegue para Deus como seu Pai. Ele botou um espírito dentro de você. Esse espírito que vai ensinar a você, pouco a pouco, a falar Pai. Pai. Eu demorei tanto, mas eu já fiquei, eu acho que foi meia hora dizendo Pai. Pai. Aquilo, de uma hora para outra, começou a fazer sentido para mim. Tantas coisas eu pensei, e a minha oração durante quase um mês era só essa. Pai. E eu aprendi a chamar Deus de Pai. Eu fico triste quando eu vejo alguém na igreja dizer assim, Deus, eu digo, meu Senhor da glória. Como é que eu vou chamar? Sua filha lhe chama pastor? Não, chama de pai. Você é pastor para todo mundo, mas para ela você é pai. Sem deixar de ser pastor. Deus é Deus para todo mundo, mas para você Ele é pai. Essa faz uma diferença muito grande. Muito grande. Quando nós pensamos, tudo que Deus entregou para ter o direito de ser nosso pai. E nós não vamos a Ele. O que eu queria hoje lhe pedir é que você pegasse esses trechos que nós vimos e você visse o carinho,
o cuidado, a ternura de Deus. Cuidando de homens, se envolvendo no enterro de Moisés. Cuidando da dor de Abraão, por causa do sonho de ser pai. Lidando com os temores de Jacó. Cuidando com a solidão de Jacó. Vem para minha casa. Eu vou contigo para o Egito. E tantas outras vezes, tudo que ele fez, para que você o olhe como pai. E você? Tem um momento que Jesus Cristo disse, olha, se o seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? Não. Se seu filho lhe pedir peixe, você vai dar uma serpente? Não. Então por que você acha que Deus não vai lhe dar o que é melhor? Não vai suprir aquilo que você deseja e que você precisa? Hein? Porque você acha que Deus é tão pior do que você? A nossa dificuldade de orar é porque nós estamos vendo um Deus muito distante. E ele já veio. Ele já veio. Um dia eu ensinei muito para as minhas crianças do morro sobre oração. E eu tinha vindo da Bahia, tinha uma senhora que tinha um filho da pá virada. Ele já tinha tido não sei quantos acidentes de moto, e era daquele filho que dava muito trabalho, mas a mãe dele, uma mulher de oração da igreja e tudo. E eu cheguei, quando foi terça-feira, eu estava lá com as crianças no morro, de manhã. E eu estava dando aulinha para eles, e a menina disse, dona Edmécia, o telefone lá em cima está chamando a senhora aí, e dizendo que é uma coisa urgente. Naquela época eu não tinha celular, e aí eu fui lá em cima, atendi. A mãe estava desesperada. Irmã, meu filho teve um acidente horrível, mais um, de moto, e dessa vez os médicos estão operando porque não tem mais outra coisa para fazer. Eu queria lhe pedir as suas orações. Eu disse, tá bom, minha filha. Mãe. Aí eu estava com as crianças, eu desci. Eu disse, aqui ó, tem uma irmã nossa, lá da Bahia, e o filho dela vai ser operado agora, está entre a vida e a morte. Muito séria a situação, teve um acidente de moto. E eu quero 3 crianças para orarem, para levantar a voz em oração. Levantou uma menina e disse, mas é aquele mesmo do ano passado? Eu disse, vou orar por ele não. Eu disse, por quê? Porque ele já teve um acidente, montou de novo, eu não vou. Eu disse, então tá bom, você não quer orar pelo rapaz? Você está desse jeito? Quem vai curar ele não é você, não. É Deus. Custa só pedir a Deus? Vou, não. Eu disse, então senta. A Milena. Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor cure esse rapaz. A mãe dele está sofrendo muito. Parece que ele é muito teimoso. Talvez ele não vale nada. Mas o Senhor é bom. E nós aqui todos reunidos, nós queremos lhe pedir que o Senhor cure ele. Aí levantou o Hugo e disse, Senhor, nós queremos lhe pedir que o Senhor cure esse rapaz, para ele crescer direito, mas que ele tenha juízo, nunca mais suba numa moto. Bem, orar. No outro dia,
Eu estava lá. Telefone de novo. A mulher dizendo que a situação dele, ele estava no CTI e que era uma situação terminal. Lá vou eu para casa. Aqui, ó, aquele rapaz assim, Milena disse, eu vou orar. Aí, criança, você não vai orar não, que sua oração não deu certo, que você orou ontem e não resolveu. Eu passo por isso tudo, mas minhas crianças têm fé. Levantou a Milena. Senhor Deus, meu Pai, eu não acredito que o Senhor está me deixando passar essa vergonha. Mas ela deu uma bronca em Deus. Ela abriu o coração, ela chorou. O Senhor cura esse rapaz. Nem que seja por causa de mim. Fez isso. Todo mundo riu dela. O rapaz está até hoje vivo. A Milena tinha 6 anos. Ela hoje é missionária na Jordânia. Uma coisa eu sei. A Ângela já viu minhas crianças orando. Quando o pastor Hernandes estava botando na mídia que o neto dele estava doente, eu fiquei sabendo, mandei o assunto para minhas crianças. A criança adorou, está aí o neto do Hernandes. Vou dizer uma coisa para você. Fale ao Pai de Jesus, crendo que Ele é seu Pai. Porque quando você chama Deus de Pai, você está gritando a fé na palavra de Deus. Eu não tenho nada para lhe ensinar a respeito de oração. Só uma coisa, que oração é comunicação. É a forma que você tem de se comunicar com Deus. E aí vem mais um ponto. Quando você fala com Deus, você espera que Ele responda. Não é? Você vai lá, hoje. Você fala. Você se queixa. Você reclama. Você agradece. Você chora. Você critica. Aí no final você diz, Pai, eu falei tanto que eu já não sei mais nem o que eu falei. Mas daqui a pouco eu volto de novo. Porque assim a oração não termina. Um dia você vai começar a ficar mais calado. Aos poucos você vai acabando a aflição, aquela oração da ansiedade, eu tenho que falar porque é hora de orar. Então eu tenho que falar. Quem disse? Você acha que Jesus ficava às madrugadas no monte, falando? Não tem voz que aguente, mesmo. Você quando fala, você quer ouvir. Você fica. Você vai começar a ter uns períodos de silêncio. Você só tem que dar atenção para que a sua mente não vá para o supermercado, para o cartão de crédito. Você está diante de Deus. Aí quando você vê que você está desviando, você diz, Pai. Aí você acerta de novo. Você vai começar a perceber. Não é ouvir voz. Não é ter visão de anjo. Não é isso. Você vai começar a perceber algum mover dentro de você. Às vezes só um moverzinho. Você diz, me lembrei de tal coisa. Então ora por aquela coisa. Naquela hora me lembrei da minha sogra. Traz a sua sogra diante de Deus. Mas eu me lembrei de alguém que já morreu. Agradece a Deus pela vida daquela pessoa. Enquanto
quando você não amadurece na oração, você tem um movimento muito grande. Com o tempo, você vai sossegando. Você vai sossegar. E você vai gastando mais tempo calada diante de Deus. Se você sentiu o desejo, canta um hino. Canta para Deus ouvir. Você já compôs uma quadrinha para Deus? Ou uma frase para você dizer para Ele? Ponha a música naquela frase e diga: ei, hoje eu trouxe uma novidade. Eu compus uma quadrinha para o Senhor assim. Canta. 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 Eu me lembro de quando a minha filha chegou para meu marido e disse para ele: ei, papai bigodão. Ele ficou maravilhado, a filha trouxe uma coisa nova. Papai bigodão, porque ele estava com bigode grande. Você chega diante do Pai com uma frase nova, que nós chamamos um cântico novo. E se você quiser, você vai botando música, repete, repete, repete. Você está achando que Deus se cansa de você? É cansaço, é resultado de pecado. Deus não é pecador. Repita. Uma coisa Deus quer, que você vai disciplinando o seu coração na presença dEle. Comunicação. A comunicação pode ser verbal e ela pode ser não verbal. Muitas vezes você fala com Deus, você se comunica com palavras. Mas outra vez, você se comunica sem dizer nada. Meu Pai querido, eu estou aqui, cansada, mas eu estou com tanta vontade. Se eu pudesse deitar no seu colo. Mas como eu não posso, vou abraçar o travesseiro. Vamos para o travesseiro? Vamos. E você vai dormir, sabendo que Ele está ali. Oração é comunicação. Todas as coisas Deus fez por intermédio da comunicação, e sem a comunicação, nada do que foi feito se fez. Comece a se comunicar com seu Pai do céu. Amém.